rumo ao velho continente, rumo à Europa nesse momento, porque é por lá, pessoal, que foi aprovada uma nova versão de um projeto anti-imigração que modifica a lei de estrangeiros em Portugal, nossa pátria-mãe Portugal. Quem se junta a nós aqui no palco do Morning Show nesse momento é Luca Bassani, nosso repórter internacional, com todos os detalhes. Afinal de contas, Luca, o que vai mudar? Como que isso afeta os brasileiros, né? A gente vê Estados Unidos restringindo a imigração de estrangeiros. Agora Portugal também fechando um pouco a torneira. Se a Austrália, né, fizer isso daqui a pouco, é porque realmente a casa do brasileiro vai cair de vez. Mas vamos falar de Portugal, o que está em curso nesse momento? É isso mesmo, Marinho. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Não só, como você disse, em Portugal e nos Estados Unidos, mas em toda a Europa. As reformas migratórias tendem a passar até o final desta década para restringir o acesso ao país, dado o descontentamento de grande parte da população local com políticas que não foram muito bem conduzidas durante os últimos 10 anos. No caso português, especificamente, o texto já havia sido aprovado em agosto, passou pelo crivo do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que considerou que o Tribunal Constitucional precisava revisar alguns dos termos. O tribunal apontou um erro de fato e isso voltou ao Legislativo ontem, tendo depois a aprovação. Então, o que mudará? Em relação ao reagrupamento familiar, o prazo de 2 anos diminuiu para 1 ano. O que significa isso? Um cidadão estrangeiro que esteja legalizado em Portugal, depois de 1 ano, pode fazer o requerimento para que seus familiares, filhos e cônjuges venham até Portugal, possam ir até Portugal, permanecer com eles, já que há essa política de não manter famílias separadas. Ao mesmo tempo, há uma mudança que restringe principalmente o acesso a brasileiros, latino-americanos de outros países lusófonos, como Angola, Moçambique ou até mesmo Cabo Verde. Antes, as pessoas que entravam em Portugal como turista ficavam lá os seus 90 dias e depois pediam para um visto de estudante ou um visto de moradia ou até mesmo um visto de trabalho. Agora, quem quiser trabalhar em Portugal ou viver tem que expressar essa vontade no seu país de origem antes de pisar em solo português. Portanto, a pessoa que chegar como turista e falar gostei daqui, quero ficar, não pode fazer isso. Ela tem que voltar para o seu país de origem, pedir os documentos necessários e depois novamente a Portugal para os fins desejados. Ao mesmo tempo, os vistos de trabalho que antes eram concedidos para uma variedade de profissões, agora serão mais restritos a profissionais de alta qualificação, pessoas com cursos técnicos ou universitários e que trabalham principalmente no setor da alta tecnologia e tem a ver também com a informática, com outras tecnologias modernas que o Portugal precisa de funcionários, de profissionais capacitados nessas áreas. Então a gente vê que o cerco está se fechando, não é um assunto fácil, é uma questão extremamente polêmica, divide o parlamento, divide a sociedade portuguesa e os europeus, mas o fato é que a maior parte dos cidadãos da União Europeia gostaria que houvesse pelo menos uma revisão das atuais regras de imigração, exatamente por um fluxo desregrado que aconteceu desde 2015 em diante em grande parte dos países. Vai dar o que falar, compreensível até certo grau, mas evidentemente viria essa polêmica toda. Luca Bassani, sempre preciso, obrigado pela presença. Acionando a bancada aqui, até pelo seguinte, população de Portugal, 10.400.000 habitantes. Nos últimos anos, acabou recebendo um fluxo de imigração, algo em torno de 1.200.000. Basicamente, 10% da população são dessa nova leva de imigrantes. Claro que isso gera uma pressão cultural, social, política, nem se fala, e é aquilo, né? Dá para entender, talvez, da perspectiva... Eu estou só propondo aqui o exercício pensando da perspectiva do português nativo e é natural que haja essa represália depois de Portugal ter sido tão generosa por tanto tempo e, claro, enfim, imigração sem assimilação acaba muitas vezes sendo uma invasão. Eu acho que as pessoas, enfim, os portugueses, claramente, muitos europeus estão chegando a essa conclusão. David, o que você acha? Não, eu acredito que aí vai crescer também o preconceito com os brasileiros, né? Porque... É muito alto lá. Já tem assim... Inclusive, 1/3 dessa leva toda foi composta por brasileiros, que fique claro, né? Exatamente. E lá eles são muito pragmáticos também e até destratam, né, os brasileiros em várias situações. Então eu só tenho receio de que realmente cresça esse preconceito em relação a nós brasileiros, que levamos também, contribuímos com os trabalhos para que o país se desenvolva. Então... Mas a nossa música eles não abrem mão também nas festinhas lusitanas, né? Tem sempre algum artista brasileiro dando as cartas por lá. Mano?
É um fenômeno que tem em Portugal também, são aqueles migrantes passageiros, né? Ou seja, ele vai para Portugal, mas não deseja se fixar em Portugal, deseja obter a cidadania portuguesa para migrar para outro país europeu. E isso muitas vezes acontece. E nesses casos, não há muito interesse em, por exemplo, aprender a língua. Uma situação completamente diferente dos brasileiros, que já falam português, né? Mas eu vejo essa situação toda com muita tristeza, porque a gente não pode jamais perder a dimensão humana. Imigrantes estão buscando uma vida melhor e, geralmente, quando saem de seus países, saem pela falta de perspectiva que os governos locais não são capazes de oferecer. Quantos brasileiros desencantados com os rumos do nosso país têm deixado a nossa terra em busca de oportunidades melhores em outros lugares e muitas vezes acabam sofrendo xenofobia, preconceito e passando por diversas humilhações, no fim das contas, apenas em busca do sonho de poder dar uma oportunidade melhor para os seus próprios filhos, de viver em segurança, sem a violência que assola o nosso país. Enfim, eu vejo toda essa situação como uma grande tragédia humana no fim. Me parece, enfim, um pouquinho da histeria aqui. Dá para entender também o que eles estão fazendo. Não é deixar de acolher, mas é não perder completamente a própria identidade, deixar de ser Portugal em nome da generosidade migratória. Não é um banimento, que fique claro aqui. David está se complementando. Não, é só para trazer uma informação, né? Pode ser que os brasileiros realmente não sejam bem-vindos em Portugal, mas todo mundo é bem-vindo aqui ao Morning Show. Inclusive o paraguaio, o Nathaniel Costa, ele disse assim, ó: "Sou de Paraguai, sempre sigo o programa e eu hablo espanhol com você, meu querido. Muito obrigado." Esse portunhol cachorro aqui. Mas um detalhe não nessa posso situação de... Jess, por favor. Um detalhe nessa situação toda de Portugal é que eu acho que a gente precisa entender a mudança na legislação e o que ela visa, de fato, alterar. Ponto 1, 1000 vezes o Brasil a Portugal, a nossa cultura riquíssima, belíssima, e ela também faz parte de Portugal. Hoje eles consomem nossa música, nossa cultura. Então, assim, quando a gente compara Brasil com Portugal, eu acho até triste, porque, assim, a metrópole, neste ponto, é um país com 10 milhões de habitantes, enquanto nós somos um país, assim, de dimensão continental, mais de 200 milhões, PIB muito maior. E Portugal foi muito ajudada pelo boom econômico que esses imigrantes trouxeram nos últimos anos. Tem um estudo da Universidade do Porto que mostra que o crescimento econômico de Portugal está muito ligado à imigração para esta região. Muitos brasileiros muito ricos se mudam para Portugal, abrem negócios lá pelas situações da segurança ser muito superior à que nós temos aqui no Brasil, até porque é um país menor, está dentro da União Europeia. Então, por conta disso, tem essa questão da segurança. Mas agora, o que eu acho que a gente precisa também olhar? Um dos fatores vai na linha do que a Itália, com a Meloni, está tentando mudar, que é o fator da tradição. Então, o que eles estão falando? Não para o imigrante, mas para quem busca a cidadania, para quem busca ali ser português, além dos laços típicos familiares que o Tribunal Suprema Corte de Portugal, no caso, pediu ali para adicionar e que foram essas exceções adicionadas. Além disso, existe a questão sobre conhecimento da língua, valores culturais e também valores daquela região. Ou seja, negando um pouco de um princípio que vigorou na Europa por muito tempo, que foi da liberdade em relação à forma e estilo de vida na hora de tirar essa cidadania. Então, assim, a grande questão para eles também está na cultura europeia. Nós vemos nas mais variadas lugares da Europa, desde a Itália até mesmo Portugal, uma solicitação para esse domínio da linguagem, dos valores, da tradição cultural europeia. Muito interessante, porque no passado eles levaram isso para vários lugares do mundo. Então, acho que a gente também não pode, André, aqui ficar falando, mas Portugal é muito bonzinho, são os queridos e etc. Não, eles lucraram muito com a globalização, fizeram isso nas grandes navegações, não souberam aproveitar bem como outros países o fizeram e hoje tem pessoas que falam português e que querem se mudar para lá por conta desses laços ao longo de toda a nossa trajetória e história. Exploraram muito o Brasil, né? O ouro tá lá, inclusive. Ora, pois. Outras colônias também. Os críticos do projeto vêm dizendo isso, né? Se essa lei fosse aplicada em 1500 aqui em Terra Brasília, provavelmente a gente estaria cheio de indígenas e cheio de ouro ainda por aqui.